Bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam todos muito bem. Continuaremos na aula de História o nosso trabalho sobre patrimônio cultural brasileiro. Vocês estão observando a importância da preservação desse patrimônio e conhecendo um pouquinho sobre cada um deles. Na aula de hoje, nós vamos falar mais um pouquinho sobre cada um deles e observar que o cordel também faz parte do patrimônio cultural brasileiro. Vocês estudaram na disciplina de português sobre esse tipo de texto e nós vamos aprofundar mais um pouquinho na aula de história. Na página 77, você irá fazer uma pesquisa com alguém que já tenha ido a uma feira de artesanato. Como não podemos sair de casa no momento, você pode fazer essa entrevista por telefone. Escolha alguém que possa responder para vocês essas questões. Essa é a nossa tarefa de hoje. Ao retornarmos, nós vamos fazer a análise da pesquisa. Na página 78, nós vamos conversar sobre o cordel. Vocês já viram na disciplina de português sobre esse tipo de texto. E na disciplina de história, nós vamos aprofundar um pouco sobre esse conhecimento e descobrir que o cordel, ele também faz parte do patrimônio cultural brasileiro. Observem essas imagens dessa página, os cordéis que estão fixados com esses prendedores. Vocês já estudaram o que é o cordel, mas vamos aprofundar fazendo essa leitura. Cordel. O cordel, uma forma de literatura muito tradicional do Nordeste brasileiro. Sempre conta uma história, verdadeira ou inventada. São pequenos livros escritos em versos com rimas do começo ao fim, acompanhadas de ilustrações feitas com a técnica de xilogravura. Esses pequenos livros têm o nome de cordel porque são vendidos nas ruas, principalmente nas feiras, pendurados em uma corda por prendedores de roupa. O cordel é um tipo de gênero literário popular que tem origem na história oral e remonta aos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil. No entanto, ele só foi popularizado no século XIX. A história do Brasil e das pessoas que vivem aqui é recontada pelos cordéis. Essa literatura é tão importante para a memória dos brasileiros que em 2018 virou patrimônio cultural do Brasil. Na atividade 1, tem um verso de cordel. Vamos ler. Como um bom cidadão, advogado, médico ou professor, jamais esqueça o mestre que ele ensinou. Então, podemos perceber que esse tipo de texto recebe esse nome por ser pendurado em cordas. Daí o nome de cordel. É um patrimônio cultural, pois foi trazido pelos portugueses. No cordel há algumas características. Ele é feito com versos e rimas. Continuaremos conversando sobre o cordel ao longo da aula. Na atividade 2, nós vamos fazer em sala. Nós vamos construir um cordel, mas vamos fazer quando retornarmos. Então, como vimos, o poema do cordel, ele faz parte da cultura popular. Ele é composto de sextilhas, ou seja, de 6 estrofes, que apresentam rima nos pares. Seus temas são variados
e abordam fatos reais e imaginários. São geralmente apresentados em forma de folhetos, mas também são encontrados em forma digital. Vamos relembrar cordéis que vocês estudaram na disciplina de português. Acompanhe a leitura e observe as rimas que existem nos cordéis. Esse cordel é de César Obeide e fala um pouquinho da cultura. Vamos lá. A cultura do cordel nunca fecha sua soma. Eu percebo nos sorrisos o mais variado aroma. Escutando esse ditado, quem tem boca vai a Roma. Vamos fazer a leitura de uma estrofe do cordel Afro-Brasil. Nós estamos estudando sobre os afrodescendentes no Brasil. Vamos enriquecer um pouquinho o nosso conhecimento. Quem foi que fez do Brasil o país do carnaval? Desde o nosso Carlos Gomes, Silvio Caldas Dorival, Chiquinha e Luiz Gonzaga. Canta o do mestiço a saga, Gilberto Gil Simonal. Como vimos, os cordéis, eles falam muito sobre a realidade. Através dele, nós podemos conhecer muito da nossa cultura. E como vimos, o cordel faz parte do patrimônio cultural brasileiro. Esse cordel que nós acabamos de ler é de Alencar de Nesite. Na página 79, nós vamos fazer uma atividade onde você vai perceber qual dos patrimônios apresentados é material e qual é imaterial. Atividade 1. Pinte com lápis de cor azul os quadrinhos com os patrimônios culturais materiais do Brasil e com lápis de cor verde os patrimônios culturais e materiais do Brasil. Eu vou fazendo a leitura e vocês vão analisando para pintar com a cor correta. Primeiro patrimônio, Catedral de Brasília, no Distrito Federal. Se for material, você vai pintar de azul. Se for imaterial, você vai pintar de verde. Próximo patrimônio, Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Terceiro, ruínas da Igreja de São Miguel, no Rio Grande do Sul. Quarto, literatura de cordel do Nordeste. Se você quiser, vai pintando bem clarinho. Quando terminarmos de fazer essa leitura, na próxima página do slide, você vai fazer a correção. Aí você pinta com mais capricho, ok? Vamos lá. A literatura de cordel do Nordeste é um patrimônio material ou imaterial? Marquem aí. Próximo. Modos de fazer das rendeiras no Sergipe. Material ou imaterial? Próximo. O Museu Nacional no Rio de Janeiro. Material ou imaterial? Próximo. Mercado Ver o Peso em Belém do Pará. Próximo. Modo artesanal de fazer o queijo de Minas, Minas Gerais. Lembrando, azul você vai pintar o patrimônio cultural material e verde o patrimônio cultural imaterial. Próximo. Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Outro, Maracatu de Pernambuco. Farol da Barra, em Salvador, Bahia. Saberes tradicionais das quebradeiras de coco do Maranhão. Ofício das Baianas de Acarajé, Bahia. E a última, monolitos do sítio arqueológico de Calçoene, no Amapá.
Muito bem, agora na próxima página vocês vão confirmar a resposta. Na página 164, nós vamos fazer atividades ainda relacionadas com o patrimônio cultural. Atividade 3. Marque com um C as frases corretas e com um E as erradas. À medida que eu for lendo, vocês vão colocando o C ou a letra E. Vamos lá. Além da língua portuguesa, que é ensinada nas escolas, existem outras línguas que as pessoas aprendem em casa, com seus familiares, seus parentes e com sua comunidade. C ou E? Registrem aí. Próximo. As línguas não são escritas, somente faladas. E ou C? Próxima. Entre as línguas que existem no Brasil estão as indígenas e as que vieram de outros países e se misturaram com a língua portuguesa. Certo ou errado? Próximo. A língua brasileira de sinais, Libras, é utilizada para a comunicação com e entre pessoas surdas. Correta ou errado? Próximo. A língua é muito importante na vida das pessoas, porque é com ela que se aprende sobre quem somos. Correta ou errada? Última. A língua também é patrimônio cultural e precisa de cuidados para continuar existindo. Correta ou errada? Ok, vamos para a correção. A primeira, letra C. A segunda, letra E. A terceira, letra C. A quarta, letra C. A quinta, letra C. E a última, letra C. Então, ficou somente a segunda alternativa como errada. Atividade 4. Leia os versos de cordel. Em seguida, escolha um deles e faça um desenho no quadro que se assemelhe a uma xilogravura para representar o verso escolhido. Vamos fazer a leitura e vocês vão escolher um deles. Nunca podemos esquecer que vivemos em sociedade, por isso é importante ter sempre solidariedade. Próximo. Cada um de nós é de um jeito, isso é uma riqueza imensa. O bom mesmo dessa vida é respeitar as diferenças. E a última, a vida é tão bonita e nos dá várias oportunidades, e a gente vai trilhando um caminho, fazendo várias amizades. Ângela Dutra, poetisa e repentista. Escolham um desses versos e aí você vai fazer o desenho do lado. Seu desenho será assemelhado a uma xilogravura. Se você observar as imagens da página 78, você verá que os desenhos são diferentes. Observe bem esses desenhos. O seu desenho do verso que você escolheu deverá ser semelhante a esses, que foram feitos através da técnica xilogravura, que é uma espécie de carimbo. No processo da xilogravura, uma gravura é entalhada na madeira com auxílio de um objeto cortante e, na sequência,
utiliza-se um rolo de borracha embebida em tinta, que penetra somente nas partes onde está a gravura. Então, a parte em que fica a gravura é colocada em contato com a superfície a ser ilustrada. O seu desenho deverá ser semelhante a esses que vocês estão observando na página 78. Quando nós retornarmos nas nossas aulas, nós vamos fazer outros desenhos usando a técnica de estilogravura. Essa atividade é apenas para você se familiarizar com esse tipo de desenho. Nossa aula de história termina aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.